Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, galera? Então, galerinha, nesse vídeo nós vamos falar da atividade da semana 5 do PET 2 de matemática oitavo ano, certo? Nós vamos trabalhar com geometria, né? Objeto de conhecimento aqui é ângulos e triângulos, tá? As habilidades aqui que nós vamos trabalhar é construir utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, a ideia de mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e polígonos regulares, tá? Identificar segmentos por ponto médio de um segmento, né? Triângulos e seus elementos e polígonos e seus elementos, tá? Conteúdos relacionados a construções geométricas de ângulos e características do triângulo, tá? Muito bem. Aqui tem uma explicação do PET, não vou me atentar, né? O tema aqui é ângulos e triângulos, né? O tema desse PET, do PET 5, né? Eu não vou atentar aqui nas explicações, para não ficar um vídeo muito longo. E aí vocês podem estar lendo depois, tá? A questão 1 está falando o seguinte, ó. Já está dando uma informação importante aqui, ó. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ou seja, você pega dois ângulos, somou a medida dos dois, deu 90 graus, eles são classificados como complementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Ou seja, você pegou dois ângulos aí quaisquer, somou os dois, o resultado deu 180, esses dois ângulos são classificados como suplementares. Um é o suplemento do outro. Por exemplo, o suplemento do ângulo 140 é o 40, porque se você pegar 140 mais 40 dá 180, ou seja, o 140 é o suplemento de 40, assim como o 40 é o suplementado 140. O transferidor, que é esse objeto aqui, né, é um instrumento que ajuda a traçar a medida em graus de um ângulo no papel, ou seja, desenhar um ângulo no papel. Observe a figura ao lado, cite dois exemplos de ângulos agudos e obtuso. Depois, cite o ângulo complementado, o ângulo agudo, e o ângulo suplementado, o ângulo obtuso. Então, na verdade, ele quer que a gente especifique aqui, identifique aqui, ó, dois ângulos. Cite dois ângulos agudos. Então ele quer dois ângulos agudos. Ó. O que são ângulos agudos? São ângulos cuja medida está entre 0 e 90 graus. Então se a gente pegar, por exemplo, aqui esse ângulo aqui, ó, o ângulo A ou B, né, que vai ser esse ângulo aqui, ó. Se eu pegar o ângulo A, pegar aqui dois ângulos agudos, ó. Então vamos apagar aqui e fazer direitinho. Opa, apagar novamente aqui. Então, ângulos agudos, ó. Ângulos agudos. Ângulos agudos. Se eu pegar o ângulo AOB, né? AOB, ele é agudo porque a medida dele é menor que 90, maior que 0 é menor que 90, vai medir 30 graus. Qual que é o suplemento dele? Opa! O suplemento dele vai ser o quê? Eu tenho que achar um ângulo que a soma deles tem que dar... Suplemento não, é complemento. Deixa eu apagar aqui. Então, se eu pegar, qual que é o complemento dele? Complemento. Eu tenho que pegar um ângulo que somando com 30 tem que dar 90. Ou seja, se eu pegar o ângulo BOE, que é esse ângulo todo aqui, ó, essa abertura aqui, ó, BOE, ele vai ser o suplemento porque a medida dele é 60. Se eu pegar o B até o E aqui, vai medir 60. Então, se eu pegar 60 mais 30, dá 90. Outro ângulo agudo que ele quer 2. Ó. Eu posso pegar, por exemplo, aqui o ângulo AO. Posso pegar o ângulo AOD. Ó. O ângulo AOD. Qual que vai ser a medida dele? Ó? 60 graus. Ó. 60 graus. Qual que vai ser o complemento dele? O complemento vai ser o ângulo que mede 30. É isso aqui, ó. Se eu pegar o ângulo
E, D, O, E. Ele vai medir 30 graus. Se eu pegar 30 mais 60 dá 90, tá? Aí ele quer também dois ângulos obtusos. Então vamos escrever aqui, obtusos. Deixa eu ver se cabe aqui, obtuso. Deixa eu colocar uma separação aqui, ó. Obtuso. O que são ângulos obtusos? São ângulos que tem medida maior que 90 e menor do que 180. Então, se eu pegar o ângulo aqui, por exemplo, o ângulo AOF, ó, todo esse ângulo aqui, ó, AOF, ele vai ser obtuso porque a medida dele, ó, AOF, ele vai medir 120 graus. Qual que é o suplemento dele? O suplemento é o ângulo que somando com 120 tem que dar 180. Ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, o ângulo FOI, então FOI, ele vai ser o suplemento do ângulo AOF, porque ele vai medir quanto? Ó? Aqui ele vai medir 60 graus. Ó. Vai medir 60 graus. Porque se eu pegar 120 mais 60 dá 180. Um outro ângulo obtuso que a gente pode ter aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, o ângulo AOH. AOH. Ele vai medir quanto? AOH, ó, é todo esse ângulo aqui, ó. Olha só. Todo esse ângulo aqui, AOH, ó. Ele vai medir 150 graus, ó. 150 graus. Ele é obtuso porque ele é maior que 90 e menor que 180. Qual que vai ser o suplemento dele? O suplemento dele vai ser o ângulo, esse ângulo aqui, ó. HOI. HOI, porque ele vai medir 30 graus, ó. Esse pedacinho aqui, ó. De 150 para 180, tá faltando 30. Então, 30 graus. Se eu pegar 30 mais 150 aqui, ó, vai dar 180 graus. Ok? Vamos para a questão de número 2 aqui. Dois ângulos são opostos pelo vértice se possuem o mesmo vértice. E os lados de um deles são os prolongamentos do lado do outro. Os ângulos opostos possuem medidas iguais, ou seja, têm a mesma medida, são congruentes. Nas figuras abaixo, essa simbologia aqui significa paralela. Então, a reta S, R é paralela com a reta S. Encontre os valores de x e y e calcule a medida de cada ângulo, depois classifique-os em ângulo agudo ou obtuso. Bom, esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice. Ó. O 2x é oposto com 120, porque ele tem o mesmo vértice. Esse lado aqui é o prolongamento dessa reta S e esse lado é o prolongamento dessa reta aqui. Então, significa o quê? Que o 2x vai medir 120. Se o 2x mede 120, então significa que cada x vai ser a metade de 120. Então, o x vai medir 60. Então, a medida do x aqui, ó, vai ser 60 graus. Por quê? Esse ângulo tem a mesma medida que esse. É o espelho, é o oposto. Ó. Então, se esse mede 120... 2 vezes o x vai medir 120. Então, o x tem que medir 60, porque 60 vezes 2 é 120. O valor do y vai ser a mesma medida do valor do x, porque ele é correspondente. Do 2x, né? Então, se o 2x aqui mede 120, né, o y também vai medir 120. Então, o valor do y aqui de cara vai ser 120 graus, porque o x também tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Se a gente pegar o x, o y mais o x aqui, vai dar meia volta. Meia volta é a metade da circunferência. A circunferência inteira mede 360 graus. A metade de 360 é 180. Se você pegar 360 e dividir por 2, dá 180. Ou seja, se eu pegar o valor do y mais o valor do x aqui, ó, tem que dar 180. O que é verdade, ó. Se o x aqui mede 60, 60 mais 120, 180. Então o x aqui é o mesmo aqui, ó. É o mesmo valor. Ou seja, 60 graus. Ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, 2x, na verdade aqui é 120, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Então, vai lá. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai medir, ele é obtuso,
porque ele é maior que 180, maior que 90 e menor que 180, então ele é obtuso. Consequentemente, esse ângulo também, porque ele é o mesmo valor, 120, né? Obtuso. Isso aqui também, o y vai ser obtuso, porque também é maior que 90. E o x aqui, ó, ele vai medir 60, ele é menor que 90, ele é agudo. Então, o x aqui, que esse ângulo vai ser agudo. Ou seja, esse ângulo de 120 é obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. O 2x também vai ser a mesma coisa, que é o mesmo valor, 120, obtuso. O y vai ter o mesmo valor, 120, né? Então ele vai ser obtuso. E o x aqui, que é 60, ele é menor que 90 e maior que 0, ele é agudo. Aqui a mesma ideia. Olha o que acontece aqui. Se a gente prolongar essa reta aqui, ó, vamos prolongar aqui. O que acontece? A gente vai formar um triângulo aqui, ó. Então, esse ângulo interno aqui, ó, se eu pegar, vai dar meia volta. Se eu pegar 138 mais esse ângulo aqui, ó, tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai medir 42 graus. Por que 42 graus? Porque se eu pegar 42 mais 138, dá 180. Esse ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo valor desse aqui. Então, esse ângulo aqui ele vai medir 90. Né? 90. Então, esse ângulo vai medir 90. Aqui também vai medir 42. Então, esse ângulo interno aqui, ó, que vai ter a mesma medida que y. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida que y. Né? Vou chamar aqui, por exemplo, de K. Esse ângulo aqui. Vou chamar, por exemplo, de K. Vai ser o quê? K vai ser o quê? Vai ser 180 menos 42 menos 90. Então, se eu pegar a medida desse ângulo aqui, o K vai medir quanto? Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, 180 menos 42 menos 90... Aí se eu pegar 180 menos 42 dá 138. 138 menos 90, isso aqui vai dar 48. Então esse ângulo K vai medir 48, que é a mesma medida que o Y. Então o Y aqui também vai medir 48 graus, né? O X também é oposto pelo vértice, é a mesma medida que o Y. Então ele também vai medir 48 graus, ou seja, o que acontece? O X vai ter a mesma medida que o Y, então esses dois ângulos são menores que 90 e maiores que 0, eles são classificados como ângulos agudos. E esse ângulo aqui, ó, 138, que ele é um ângulo maior que 90 e menor que 180, ele é um ângulo obtuso. E esse ângulo aqui que mede 90, todo ângulo que mede 90, ele é classificado como ângulo reto. Ou simplesmente 90 graus. Agora, para calcular aqui o valor do x aqui, a mesma ideia. Se eu completar aqui, ó, eu vou formar meia volta. Então, se eu pegar o valor do x mais o valor de 110, tem que dar 180. Então, consequentemente, de 110 para 180 está faltando 70. Então, consequentemente, o x aqui vai medir 70 graus. E o y tem a mesma medida, porque são ângulos correspondentes. Então, o y também vai medir 70 graus. Ou seja, nesse caso aqui, tanto o x quanto o y, que são iguais, são menores que 90 e maior que 180, eles são classificados como ângulos agudos. E esse ângulo aqui, que é o 110, que é maior que 90 e menor que 180, ele é um ângulo obtuso. Ok? Muito bem. Vamos subir aqui mais um pouquinho. Questão de número 3. O que ele está falando? Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, têm medidas indicadas por um deles mede
5x menos 12 e o outro mede 6x menos 48. Determine o valor de x. Para determinar o valor de x, como eles estão falando que são ângulos opostos, né? São opostos, então eles são iguais. Então eu posso pegar o seguinte, ó, montar uma equação, ó, 6x menos 48 é igual a 5x menos 12. Ou 5x menos 12 igual a 6x menos 48, a mesma coisa. Você tem uma equação de primeiro grau. Como que resolve? Pega tudo que é x, coloca no primeiro membro, que está antes da igualdade. Já tem o seu x, eu continuo com ele. O 5x está positivo, eu passo ele para antes, ele vai ficar com o sinal oposto, né? Menos 5x. Igual, passando 48 para o segundo membro, ele está negativo, fica positivo. Mais 48, menos o 12, que já está no segundo membro. Se eu pegar 6 menos 5 dá 1. Então 1x vai ser igual. 48 menos 12, isso aqui dá 36, né? 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 3. Então o x vai valer 36. Então o x aqui, é a medida que ele quer saber. O valor do x é 36 graus. A medida desses dois ângulos, ele quer saber a medida dos dois ângulos. Então se eu quero descobrir, por exemplo, a medida dos dois ângulos, eu posso pegar ou esse aqui, substituir o valor de x aqui por 36 e fazer os cálculos que eu vou encontrar o valor do x, ok? Digamos que eu vou pegar aqui, ó, 5x, colocando para descobrir o valor de cada ângulo. 5x menos 12. Quando eu falo 5x, é 5 vezes o valor do x, ó. Então no lugar do x eu vou colocar 36, ó. 5 vezes 36 menos 12, certo? Muito bem. Se eu pegar 5 vezes 36, dá 180. Isso aqui vai dar 180. Por quê? 5 vezes 6 dá 30, 0 sobe 3, 5 vezes 3, 15, 3, 18, menos 12. Então, se eu pegar 180 menos 12, dá 168, né? Porque se eu vou pegar emprestado, vai ficar 10 menos 2, dá 8. Aqui ficou 7 menos 1, 6, 180. Então, significa que cada ângulo aqui, ó, ele vai medir 168 graus. A medida do ângulo complementar de x. O que é complementar? Se eu pegar esse valor aqui mais um outro ângulo, tem que medir o valor de x. Então, se eu pegar o valor do x aqui mais um outro ângulo, tem que dar 90. Porque o complemento é quando a soma dos dois ângulos tem que dar 90 graus. Então, eu vou pegar 90 menos 36. Se eu pegar 90 menos 36, isso aqui vai dar 54 graus. Por quê? Ó, 4 mais 6, 10, 0 vai 1, 5 mais 3, 8 e 1, 9. Ou seja, o complemento do ângulo x é o ângulo que vai medir 54 graus. Vou chamar aqui de ângulo y. 54 graus. Porque se eu somar 54 mais 36 vai dar 90. Ok? Vamos subir um pouquinho e ir para a questão 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, ou seja, que estão distantes dos lados do ângulo, né? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta. O que é semirreta? É uma parte da reta que tem um início e não tem um fim. Semirreta de origem em seu vértice, né? Tem no vértice do ângulo aqui, e que o divide em dois ângulos concorrentes, ou seja, divide o ângulo ao meio, a metade. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Muito bem. Aqui está falando que todo esse ângulo aqui, ó, o ângulo API, o ângulo AOP1, ele mede 90 graus. Então, se ele mede 90 e essa reta aqui é a bissetriz, ó, cada ângulo aqui vai ser a metade. Ó. Então, a metade de 90, se você pegar 90 e dividir por 2, ó, a metade de 90 é 45 graus. Então, significa que o x aqui, ó, ele vai medir 45 graus. Ó. Ok? 45 aqui, 45 aqui. Aqui, né, você tem o ângulo
AVB, né? AVB. O verso aqui é B, ó. Aqui essa semirreta aqui, VP é a bissetriz. Então significa o quê? Que esse ângulo aqui, ó, o ângulo PBVP vai ter a mesma medida que o ângulo AVP. Ou seja, se esse ângulo aqui mede 25, o X ele também vai medir 25 graus. Porque eles são congruentes, têm a mesma medida, ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 5. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos medem 180 graus. Ou seja, se eu pegar os três ângulos de qualquer triângulo, ângulos internos, e somar os três, a soma da medida dos três ângulos tem que dar um total de 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x e do ângulo externo E, externo ângulo que está fora. Depois classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e de acordo com a medida dos lados. Ora, se a soma dos três tem que dar 180, então você concorda que cada x aqui vai medir 60? Então o valor de x aqui vai ser 60 graus. Por quê? Se eu pegar 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. E o ângulo externo aqui, ó, se eu pegar o ângulo interno com o ângulo externo aqui, tem que dar 180 graus. Se o x aqui já mede 60, para 180 está faltando 120. Então significa que o ângulo externo desse triângulo aqui, do primeiro triângulo... Opa, apaguei sem querer. Vou voltar a escrever de novo aqui. Então aqui ele vai medir, o x vai medir 60 graus. E o ângulo externo, o ângulo E, ele vai medir 120. Então, como os ângulos internos aqui são congruentes e os lados também são congruentes, esse triângulo é um triângulo de acordo com a medida dos lados equilátero. Látero. Que significa igual, látero, lados iguais. De acordo com a medida dos ângulos, como todos os ângulos internos são menores que 90, ele é um triângulo acutângulo. O que é triângulo acutângulo? É quando todos os ângulos internos têm medidas menores que 90 graus. Equilátero é porque os três lados têm a mesma medida. Aqui, se a gente observar, ó, esse ângulo aqui mede 120. Ora, e esse x é igual a x, então tem que ter a mesma medida. A soma de todos os ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar 120 mais x tem que dar 180. Como aqui está 120, para 180 está faltando 60. Então, significa que a soma dos dois x aqui tem que dar 60. Então, cada x vai medir 30 graus. Então, x ele vai medir 30 graus. Porque se eu pegar 30 mais 30 dá 60, mais 120, 180. Consequentemente aqui, ó, se o x aqui ele mede 30, e se eu pegar o valor do x mais o ângulo externo vai dar meia volta, 180, então se eu pegar, o que acontece? O x aqui ele vai medir 150, o ângulo E, quer dizer, o ângulo externo aqui vai medir 150 graus. Porque se eu pegar 150 mais 30, 180. Como esse ângulo aqui, de acordo com a medida dos lados, tem dois lados que são iguais, ó, ele é um triângulo isósceles, porque esse lado aqui é diferente. Então, ele é um triângulo isósceles. E de acordo com a medida dos ângulos internos, como você tem um ângulo aqui maior que 90, é um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo interno maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Quando você tem um triângulo que tem dois lados com a mesma medida, ele é isósceles. Esse triângulo aqui, ó, o que acontece? Se eu pegar 37, toda a figura geométrica que tem esse símbolo aqui é porque esse ângulo aqui mede 90 graus. Ok? Então, se eu pegar 37 mais 90, dá 127. Mas o valor do x tem que dar 180. Então, significa que o x aqui, ele tem que valer aqui 53 graus. Porque se eu pegar 53
mais 37 vai dar 90. 7 mais 3, 10, vai 1. 5 mais 3, 8, 90. 90 mais 90 aqui, 180. E se eu pegar esse ângulo externo aqui, ó, ele vai ser a soma de 90 mais 37. Por quê? Se o x aqui ele mede 53 graus, 53 mais o valor do E aqui tem que dar 180. Então o ângulo E aqui, que é o ângulo externo, ele vai medir 127 graus. Por quê? 127 mais 53 dá 180. E como a medida dos lados aqui são diferentes, ó, 5 cm, 4 cm e 3 centímetros, ele é classificado como triângulo escaleno. Então, todo triângulo cujo os lados são de medida diferente, ele é classificado como escaleno. E todo triângulo que tem um ângulo interno medindo 90 graus, ele é classificado como triângulo retângulo. Retângulo da ideia de ângulo reto, né? Todo ângulo que mede 90 também é chamado de ângulo reto. Então, ele é um triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo retângulo. Triângulo, retângulo, triângulo. Escaleno, triângulo. Isósceles, triângulo. Obtusângulo, triângulo equilátero e triângulo acutângulo. Muito bem. Vamos para a questão de número 6. O que fala a questão de número 6? Ó? A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam, ou seja, que estão distantes, na mesma distância das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, que é essa figura aqui, o segmento de reta AB tem o ponto médio em M, ou seja, o ponto médio aqui, ó, certo? Que divide o segmento ao meio, divide o segmento AB na metade. Ou seja, a medida de AM é a mesma que a medida de MB. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo ponto médio, que é essa reta aqui verde, né, pelo seu ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desses segmentos. Isso estão na mesma distância, tanto do ponto A quanto do ponto B. Se o segmento AB, ó, aqui, ó, de A até B, mede 5 centímetros, qual é a medida de AM ou MB? Ou seja, AM vai ser a metade de 5. Se você pegar 5 e dividir por 2, vai dar 2,5. Então, o AM, que é igual ao MB, o BM, são congruentes, né? Eles vão medir 2,5, porque é a metade de 5, 2,5 centímetros. Calcule a medida do ângulo X. Ó. O ângulo X aqui, galera, se esse ângulo aqui mede 90, até porque essa reta aqui é a mediatriz, então o ângulo X aqui também vai medir 90. Então o X ele vai medir 90 graus, ok? Vamos para a última questão, não, penúltima questão aqui do PET 5, que é a sétima questão. Um triângulo possui 3 mediatrizes, que são as retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3, de cada um dos seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes, que é o ponto E, é chamado de circuncentro, que é esse ponto aqui, ó. E que por estar em uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, no centro da circunferência ao triângulo ABC. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC que representam 3 casas distintas, né? 3 casas moradia distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fique à mesma distância das 3 casas, da casa A, da casa B e da casa C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para indicar onde deverá ser construída a piscina. Ou seja, a piscina, galera, ela vai ser exatamente construída aqui, ó, onde está o ponto O. Então a piscina vai coincidir com o ponto O. Então o ponto P vai estar exatamente aqui, ó. Tá? Então o ponto P ele vai coincidir aqui com o ponto A. P, o ponto P coincidirá
coincidirá com o ponto O, que está aqui no centro, porque está na mesma distância aqui da casa C, da casa A e da casa B, que na verdade esse triângulo está inscrito na circunferência, então aqui é o centro da circunferência, vai estar na mesma distância. Ok? Vamos para a última questão, agora sim, a questão de número 8. O diâmetro é o dobro da medida do raio de uma circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Qual é a medida do diâmetro dessa circunferência? Opa! Diâmetro dessa circunferência. Vamos tirar minha foto daqui que está atrapalhando aqui. Olha só. Se o raio aqui vai medir 3 centímetros, essa distância aqui também é 3. Ó. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, que é a distância aqui, ó, é a corda que une o ponto A ao ponto C passando pelo centro, ou seja, o diâmetro aqui, que eu vou chamar de D, ele vai medir 6 centímetros, que é o dobro do raio. Qual é a medida da área da circunferência? Como que calcula a área de uma circunferência? A área da circunferência é o que? É o valor de π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, o π aqui, então vou ter π vezes o raio, que mede 3, ó, 3 ao quadrado. Fazendo o cálculo aqui, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui vai dar π vezes 9. Se a gente considerar aqui que o π, ele vale aqui, digamos que aproximadamente 3,14. Vou tirar minha foto daqui. Se a gente considerar que o π vale 3,14, então nós teremos 3,14 vezes 9. Se eu multiplicar 3,14 vezes 9, isso aqui vai dar 28,26 centímetros quadrados, tá? Ok? Muito bem. Qual é a medida do comprimento da circunferência? Vamos calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, que a gente chama de C, aqui a abreviação, é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, vai ficar 2 vezes o valor do π vezes o raio. O raio a gente sabe que é 3. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3 vai dar 6. 6π. Ou, considerando que o π aqui que é um número irracional, né, que é 3,14, 15, assim por diante, com a aproximação aqui de 2 casas decimais, considerando que o π vale 3,14, então eu vou multiplicar o 6 vezes 3,14. Então isso aqui vai dar aproximadamente aí 18,84 centímetros. Qual é a medida da área do triângulo? Vamos subir um pouquinho aqui. Como calcular a área do triângulo? A área do triângulo, galera, a área do triângulo é o que? Ele já calculou aqui, ó, a base vezes a altura dividido por 2. Ó. A base, vou apagar isso aqui. A base, a gente já tem aqui que é 4, ó, 4 centímetros, vezes a altura. A altura é 2,5, dividido por 2. Aqui, se a gente for multiplicar 4 vezes 2,5, isso aqui vai dar 10. Se eu pegar 10 e dividido por 2, vai dar 5. Como ele quer calcular a área, está em centímetros. 5 centímetros quadrados. Olha só. Ou se você dividir aqui 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2,5 vai dar 5. E aí eu falei que era a última questão, mas não é a última questão. Então, nós temos mais uma questão aqui, que é a questão de número 9. Acho que aqui é a última. Vamos lá. O que fala a questão de número 9? No polígono regular, o que é um polígono regular? É todo polígono cujos lados têm a mesma medida. Tá? Então, no polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais, ou seja, são congruentes, têm a mesma medida. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e os 3 ângulos internos também iguais. Muito bem. O apótema, que a gente chama de A,
é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular, que é essa distância aqui. Aqui é o apótema, aqui também é o apótema. O que é o ponto médio? Divide o lado aqui ao meio, certo? Na metade de um dos lados do segmento. Ou seja, tem tamanhos iguais ao raio da circunferência. Então aqui você tem um raio, ó. Aqui você tem um raio. Muito bem. Inscrito tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrito ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular, inscrito e outro circunscrito. Né? Esse aqui está inscrito, o triângulo aqui está inscrito porque está dentro da circunferência. Esse aqui está circunscrito porque a circunferência está interna a ele. Muito bem, as figuras mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X. Depois, escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Muito bem. Como ele está falando que, claro, né? Todo triângulo regular, toda figura regular tem os lados, né, que possuem a mesma medida, são congruentes, e os ângulos internos também. Aqui você tem um triângulo e a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que medir 180 graus. Então, se eu pegar a medida de x aqui, mais a medida desse ângulo aqui também, que vai ser x, mais a medida desse ângulo também, que vai ser x, tem que dar 180 graus. Se eu pegar 180 dividido por 3, vai dar 60. Então, significa que o x vai medir 60 graus. Em ambos os casos, tanto aqui quanto aqui. E aqui, esse triângulo está inscrito, ele está dentro da circunferência. Então, ele está inscrito. Inscrito. E esse aqui, ele está, a circunferência que está dentro dele, ele está circunscrito, porque os lados aqui estão tocando aqui na circunferência. Ok? Então, esse segundo aqui é circunscrito. Ele é adjacente aqui os lados. Estão tocando aqui na circunferência, aqui no ponto aqui, ó. Ok? Então aqui você vai ter o raio aqui é a mesma coisa. Ok? E com isso, galerinha, finalizamos aqui a atividade da semana 5 do PET 2 de Matemática 8º ano. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem pausar o vídeo, assistir quantas vezes for necessário. Não deixe de fazer as atividades e as enviarem, né, no Google Sala de Aula. É isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.